Nesse vídeo de hoje, veremos as principais e mais poderosas famílias do universo da Marvel, porém elas estarão aqui ordenadas por nível de poder. Hoje é um embate de famílias de heróis e vilões, um ranking, comparando o poder mágico e o poder bruto de cada uma das 16 famílias mais poderosas e importantes da Marvel. Que nem eu disse, eu vou organizar essas famílias da mais fraca até a gente chegar na família mais poderosa. É um verdadeiro nível de poder que eu sei que vocês estão com muita saudade desse quadro aqui no canal. E não são todas as famílias da Marvel, cara, pois a Marvel, tem infinitas famílias, Eu coloquei aqui nesse vídeo só as principais e mais poderosas. E também teremos uma regra para colocar aqui alguma família nesse vídeo. Regra número 1, tem que possuir 3 membros ou mais, no mínimo na família. E a regra número 2 é que eu não vou contar os seres cósmicos, Então assim, os celestiais, que são sim um grupo, uma família ali cósmica, não vai estar aqui nesse vídeo, Nem mesmo os arautos do Galactus, o Galactus não vai estar aqui nesse vídeo, Tem pessoas que consideram, os arautos do Galactus como filhos do Galactus, mas eu não vou considerar aqui para esse vídeo. Nem seres descendentes diretamente do One Above All, como o Oblivion, Tribunal Vivo, Eternidade, etc. Não vou colocar esses seres cósmicos. Aqui teremos mais as famílias tradicionais da Marvel mesmo, como a família do Hulk, do Noturno, do Professor Xavier, a família Summers, os do sangue de Odin, os criados pelo Hank Pym e etc. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, vamos começar aqui então esse vídeo com uma família bem poderosa. Vai ser a família mais fraca aqui do nosso vídeo, mas não quer dizer que essa família é fraca, mas sim que as próximas depois dela, que são sim mais poderosas. Em 16º lugar temos a família do Homem-Aranha, a Spider Family. Eu vou listar os membros mais importantes, O Peter Parker, que é o mais famoso e importante de todos, O primeiro Homem-Aranha. Temos depois a May Parker, a sua tia, que em algumas ocasiões e em algumas versões já se tornou sim a Mulher-Aranha, Temos também a Garota-Aranha, a Mayday Parker, que é a filha do Peter Parker. Temos o Ben, ou Benjamin Parker, que é um outro filho menor do Peter Parker, que também acabou recebendo ali os poderes aracnídeos do pai. Temos também uma versão em que esse Ben Parker, ele é um bebezinho, E também tinha os poderes, ficava andando por toda a casa ali do Peter Parker. Temos duas versões desse Ben Parker, Uma em que ele já é um adolescente e uma outra que ele é um bebezinho, que fica andando pelas paredes, pelo teto, ainda bebê. Temos também nessa Spider Family alguns clones do próprio Homem-Aranha que acabaram tendo o DNA dele, e fazendo parte dessa família, como o Kane Parker e o Ben Reilly, que já até mesmo virou depois o Aranha Escarlate. E bom, tudo isso sem contar também os próprios pais, do Peter Parker. O Richard Parker e a Mary Parker, que eram espiões e agentes da SHIELD. Inclusive o pai do Peter, o Richard Parker, já resgatou e ajudou o Wolverine, então eles eram bem sinistros. Então assim, é uma família, que herdou as habilidades ali aracnídeas do primeiro Homem-Aranha, que é o Peter Parker. Com isso, então, eles possuem uma super força, uma super agilidade, uma resistência bem maior do que humanos comuns, e alguns também possuem a capacidade de soltar teias orgânicas. Já outros precisam criar lançadores de teia. Os membros dessa família, também possuem um sentido aranha que permite prever alguns movimentos e lutar contra inimigos ali no corpo a corpo bem mais facilmente, Já que eles conseguem saber o que está acontecendo ali e não vão ser surpreendidos por algum ataque surpresa. Todos com esses poderes aracnídeos possuem uma certa resistência física e um fator de cura também, que ajuda bastante. Porém, por mais que o Homem-Aranha seja um dos meus heróis favoritos da Marvel, cara, ele e a sua família podem facilmente ser derrotados por inimigos comuns, com armas de fogo, por exemplo. E eles se machucam bastante também durante as lutas dele. Usuários de magia ou então de força bruta também conseguem feri-los facilmente. Os membros da Spider Family são alguns heróis mais urbanos. Por isso então, cara, em uma lista como essa, eles merecem essa posição aqui. Não quer dizer que eles não venceriam alguns membros de famílias mais fortes que vão estar nesse vídeo. Mas observando as famílias como um todo, eu acredito que a Spider Family mereça essa posição no quesito de poder. Não no quesito mais legal, tá? Porque se fosse mais legal, eles estariam em primeiro. Eles me amam. Na 15ª posição temos o Wolverine, ou os chamados também de os Howlett, já que o nome verdadeiro do Wolverine é James Howlett.
Nessa família temos o Wolverine e os seus filhos, né? O Daken, que é um dos filhos mais famosos do Wolverine, também herdou as garras e o fator de cura e também o adamantium do seu pai. A X-23 também pode ser considerada uma filha, mas é mais uma clone mesmo. Ela também possui os mesmos poderes, inclusive, né, apareceu também no filme Logan. Temos também o Jimmy Hudson, do universo Ultimate, que é um dos filhos do Wolverine também mais poderosos. Tem o Reis Darkholme, que é um dos filhos do Wolverine, com a Mística, que também herdou todos os poderes do pai e ainda as habilidades de mudança de forma mutantes da mãe. E também tem mais 3 versões de filhos do Wolverine. A Torrent, que é uma filha do Wolverine com a Tempestade em uma outra realidade. A Rina Logan, filha do Wolverine com a Elektra. E a Rainy Durin, uma filha do Wolverine com uma feiticeira, que também possui os poderes do pai. Inclusive consegue criar garras de energia e pode abrir portais mágicos e etc. Tem também o Saberclaw, que é o filho do Wolverine de uma terra alternativa, que ficou ainda mais selvagem na sua aparência. Ele também possui garras e um fator de cura. Também temos que lembrar do Dente de Sabre, que em algumas versões dos quadrinhos é considerado o irmão do Wolverine também. Em outras versões ele não tem ligação sanguínea com o Wolverine. Então toda essa galera que descendeu do Wolverine possui os mesmos poderes do pai. Fator de cura, super força, super olfato e as garras de ossos. Porém, alguns desses filhos do Wolverine nasceram com garras de adamantium já dentro do próprio corpo. E alguns conseguem fazer as garras de ossos, né, virarem garras de energia. Então sim, é um grupo de filhos do Wolverine bem poderosos, cara. Sem contar também que todos ali são imortais. É difícil você encontrar algum meio de matar o Wolverine e a sua família, já que eles possuem normalmente o adamantium no corpo e ainda um fator de cura quase imbatível. Uma briga contra essa família feroz seria bem difícil de lidar. Afinal, eles lutam pra valer, igual animais, e ainda se curam de todo tipo de ferimento. Só que em poder destrutivo, aí eu não sei se eles venceriam os próximos personagens aqui nessa lista. Em 14º lugar temos a família dos Rasputins, que possuem seus membros o mutante Colossus dos X-Men, e a mutante também feiticeira Magia dos Novos Mutantes. É uma família bem sinistra. O Colossus tem poderes de resistência e super força, né, para bater de frente até mesmo com o Hulk por um tempo. E o Colossus também tem uma filhinha, a Metallic, que em um futuro alternativo também faz parte dos X-Men. E a Magia é uma das maiores feiticeiras, sendo inclusive a maga suprema da dimensão do Limbo, que é um reino infernal que ela tem acesso, abrindo alguns portais mágicos. E ela também conta com uma espada mágica super poderosa e o controle sobre algumas criaturas demoníacas desse reino do Limbo. E também temos um terceiro irmão nessa família que com certeza eleva o nível dos Rasputins. O mais velho dos irmãos, Mikhail Rasputin, e os seus poderes nunca foram muito bem definidos nos quadrinhos, porém era mais ou menos uma distorção das moléculas e dos átomos, e também manipulação de energia. Ele podia soltar rajadas de energia super poderosas. Ele também podia abrir portais e também conseguiu fundir um homem com uma árvore, alterando a estrutura molecular de ambos. E nos quadrinhos também foi mostrado ele manipulando o Homem de Gelo, transformando o corpo dele em um corpo sólido, sem o Homem de Gelo querer. Só que ele apareceu bem pouco nos quadrinhos, por isso não sabemos o potencial máximo dessas suas habilidades. Elas parecem bem poderosas, só que por falta de informações eu vou colocar essa família aqui nessa posição. Em 13º lugar temos a Tempestade e o Pantera Negra. Se fosse falando só de casais poderosos, talvez esses dois estariam no top 3 fácil, né, de casais mais poderosos dos quadrinhos da Marvel. Mas como eu tô falando aqui nesse vídeo em família como um todo, eu acho que eles merecem essa posição. A princípio você pode não concordar, falando, pô, o Pantera Negra é um super soldado tipo Capitão América, por que ele estaria acima do Wolverine e do Homem-Aranha? Bom, o T'Challa tem o controle de todo o exército e tecnologia de Wakanda, e ainda é um super soldado. Fora isso, ele tem a sua irmã, que é uma gênia também, né, e já se transformou na Pantera Negra em algumas ocasiões dos quadrinhos. E o Pantera Negra ainda se casou com uma das mutantes mais poderosas de toda a Marvel, a Tempestade, que também é uma mutante de nível ômega, construindo assim uma família com a Tempestade. Tem uma versão, né, nos quadrinhos e nas animações que os dois chegaram a ter um filho chamado de Azari T'Challa, que possui os poderes do pai e também os poderes mutantes da sua mãe.
Então sim, é uma família super poderosa. Eu tenho até um vídeo aqui no canal dos 15 feitos de poderes mais sinistros da Tempestade, que provam que ela é uma mutante de nível ômega, e também prova que ela poderia, se quisesse, destruir toda a Terra com seu poder de controles climáticos. Então assim, a Tempestade aqui na jogada, junto com o Pantera Negra, eles merecem essa posição. Talvez ficar até acima nessa lista. Só que como eu não tô contando todo o poder bélico que o Pantera Negra tem, já que ele é o rei de Wakanda, eu tô contando mais as famílias em si, então acho que eu vou deixar eles aqui mesmo. Em 12º lugar temos a família Darkholme, a família da Mística. É uma família bem sinistra, poderosa e sombria. Entre seus membros estão alguns dos mutantes mais poderosos de todos os tempos, como a Vampira, que é filha da Mística adotiva. A Vampira que possui a mutação de absorver qualquer tipo de poder, seja esse poder mutante ou não. Como quando, nos quadrinhos, ela já absorveu os poderes de um Celestial. Ela também já absorveu os poderes do Hulk e até mesmo os poderes de todos os Vingadores e mutantes da Terra para lutar contra um Celestial. Também nessa família temos o filho biológico da Mística, o Noturno, o maior teleportador da Marvel. A Mística teve um romance com o demônio mutante chamado de Azazel, e teve então o Noturno, que além de ser um teleportador poderoso, o Noturno ainda é um demônio, então ganha várias habilidades desse seu lado demoníaco. O Noturno pode controlar demônios menores e também é dito que ele é imortal e não pode morrer por meios naturais. O Noturno e o pai dele, né, o Azazel, que é um demônio. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando todos os poderes do Noturno e do pai dele, o Azazel, né? Depois você confere lá também. Assim, só de ter o Noturno, a Vampira Mística e o Azazel, já merecia essa posição, só que ainda tem mais. Outro membro dessa família é o Raze Darkholme, que é filho do Wolverine com a Mística. A Mística também teve um filho com o Professor Xavier, né, o Charles Xavier II, mas ele era apenas um bebezinho, apesar de também ter o gene mutante. Sem contar também que a Vampira é um casal com um Gambit, um mutante que possui poderes de energia e aceleração molecular. Aí também tem, em uma realidade alternativa, né, a filha do Noturno com a Feiticeira Escarlate, pois é a Nocturna, que também possui os poderes do pai de se teletransportar e também possui os poderes da mãe, da Feiticeira Escarlate. Então assim, é uma baita de uma família mutante super poderosa. Em 11ª posição temos a família do Hank Pym e os seus descendentes. É uma família bem sinistra e com muitas misturas tecnológicas e cibernéticas. O Hank Pym, que é o Homem-Formiga, é um dos maiores gênios da Marvel, junto com o Reed Richards e o Tony Stark. Nos quadrinhos, o Hank Pym que foi quem criou o Ultron, e depois o Ultron criou o Visão. O Hank Pym também criou a tecnologia dele se tornar o Homem-Formiga, e também a tecnologia da sua parceira, a Vespa. Depois disso, o Ultron ainda continuou criando mais e mais robôs, como por exemplo, ele criou a Jocasta e a Alchema. Depois o Ultron foi e criou um ciborgue misturando um humano com tecnologia, e esse ciborgue foi chamado de Victor Mancha, que traiu seu pai e virou um super-herói. E o Visão também largou o Ultron e virou um Vingador, e depois criou a sua própria família de sintozoides, e atualmente tem uma filha chamada de V-Vision, que possui as mesmas habilidades do seu pai, o Visão. O Ultron é um dos maiores vilões de todos os tempos, cara, dos Vingadores, e o Visão também é um dos mais poderosos membros dos Vingadores. E com isso temos o Hank Pym, o Homem-Formiga e uma das maiores mentes da Marvel, né? E a gente sabe também que conhecimento é poder. Então assim, é uma família de robôs e ciborgues e também de humanos altamente poderosa, influente e perigosa. Em 10º lugar temos a família do Thanos, ou também chamado de Filhos do Thanos, ou a Ordem Negra. O Thanos, ao longo da sua jornada, foi montando uma baita família em vários planetas diferentes. Para iniciar, temos, por exemplo, os Eternos, que fazem parte da família do Thanos. O Star Fox e Cersei são os primos dele. O Cronos, o deus do tempo, também era um Eterno e o avô do Thanos. Fora isso, Thanos também teve uma filha adotiva, a Gamora, que viajou pelo cosmos usando o que aprendeu com o Thanos e virou a assassina mais temida de todo o universo. E depois a neta do Thanos, também a Nebulosa, fez o mesmo caminho da Gamora e se tornou super temida. O Thanos também depois adotou outros filhos, né? A Ordem Negra, Corvus Glaive, Próxima Meia-Noite, Falce de Ébano, Estrela Negra e Super Gigante. Todos são super poderosos e a maioria, se você não se lembra, apareceu lá em Guerra Infinita. O Thanos também teve ali alguns filhos biológicos nos quadrinhos, né? Só que é uma família muito complicada, porque a morte, cara, né, a entidade cósmica da morte,
pediu para que o Thanos matasse todos esses filhos biológicos. E o Thanos foi lá e matou todos eles. Só restou um, que era o Tane, que também era metade inumano. O Tane tinha super força, resistência e ainda possuía o poder do toque da morte, que podia matar todos, né, personagens que ele tocasse. E também podia deixar essas pessoas em coma se ele quisesse. Então olha assim, né, o Thanos, né, os Eternos, as mais temidas da galáxia, o Tane e a Ordem Negra, mano, com certeza é uma família que daria um baita trabalho aí para todo o universo da Marvel, é uma das famílias mais poderosas e merece essa posição. Sem contar também que 3 daqui já foram capazes de utilizarem as joias do infinito, né, a Manopla, a Nebulosa, o Thanos e a Gamora. Em 9º lugar temos então a família dos simbiontes. Essa família começou lá no início dos quadrinhos com o Venom, porém depois foi ganhando cada vez mais descendentes do próprio Venom. Bom, obviamente eu não vou falar aqui de todos os simbiontes que têm ligação com o Venom, né, como por exemplo o Knu, que é o deus dos simbiontes, e todo mundo lá do planeta de Clintar. Vou falar apenas dos filhos do Venom e dos descendentes do Venom. Todos os simbiontes aqui possuem praticamente o mesmo tipo e mesmo nível de poder. Eles podem se regenerar, possuem super força, precisam de hospedeiros, podem lançar teias simbióticas e também criar praticamente qualquer coisa com seu tecido simbionte, como asas ou armas. Temos como membros dessa família de simbiontes o Venom, um dos maiores anti-heróis da Marvel, o Carnificina, que é um dos maiores vilões, o Toxina, que também nasceu a partir do DNA do próprio Carnificina, Híbrido, Fade, Motim, Agonia, Grito, Açoitador e o Infiltrado. Todos esses simbiontes que descendem desses dois, né, do Venom e do Carnificina, e estão conectados. Eles já causaram muitos problemas para os Vingadores e para os X-Men, também para o Quarteto Fantástico, e nem se fala os problemas que esses simbiontes já causaram também para o Homem-Aranha, né? Ah, temos também o Anti-Venom, cara, e a simbionte chamada de Scorn, que é uma fusão de simbionte com tecnologia. Tem mais um também, o Dylan Brock, o filho do Ed Brock com o Venom, um híbrido de humano e simbionte. O moleque é muito poderoso mesmo na sua forma humana. Então assim, se cada um desses personagens simbiontes, né, já causa um baita de um estrago aqui pra Terra, pros heróis da Terra, imagina essa família unida, cara, o estrago que eles poderiam causar. Sem contar também que esses simbiontes, eles não se seguram, cara, eles vão com tudo para suas lutas. Então assim, é um baita de um perigo e assim poderosíssima, merece essa posição. Em 8º lugar temos Raio Negro com a família real dos Inumanos. Então assim, vou só falar da família real dos Inumanos, que tem ligação direta com o Raio Negro, né? Não são todos os Inumanos que têm essa ligação. Entre essa família real temos o rei dos Inumanos, o Raio Negro, que possui o poder de um deus apenas falando ou sussurrando. E se ele abrir a boca, pode destruir cidades inteiras, montanhas ou pequenos planetas. O Raio Negro já inclusive matou os Celestiais quando Thanos o forçou a gritar no máximo. Só do Raio Negro estar aqui nessa lista, cara, obviamente já eleva o nível dessa família. Mas não é só isso não. Temos outros membros poderosos. Temos a Medusa, a rainha dos Inumanos, que pode controlar os seus cabelos da forma que quiser. Temos o Karnak, o Inumano que pode descobrir a fraqueza de qualquer um. Gorgon, com as suas ondas de choque e as habilidades também de controle elemental da Cristal, a irmã da Medusa. Ah, e essa Cristal também se casou com o Mercúrio dos X-Men e teve uma filha, a Luna Maximoff, que também possui vários poderes, como ver o futuro, saber o que os outros estão sentindo, telepatia, curar as pessoas e outros poderes. Tem também o Maximus, que é um grande vilão dos Inumanos, que é irmão do Raio Negro e também possui poderes telepatas. Essa família dos Inumanos, cara, é sinistra, né? Poder debater de frente com várias famílias da Marvel e vencer. Só que realmente quem destaca e eleva o nível dessa família, cara, é o rei, né? O Raio Negro, que o maluco é sinistro, tem um dos maiores poderes destrutivos de toda a Marvel. Em 7º lugar, temos uma família mutante bem complicada, a família do Professor Xavier. Essa família tem também alguns dos personagens mais poderosos de todos, se liga só. Temos ninguém menos do que o próprio Professor Xavier aqui, o maior telepata de todos os tempos, com um vasto poder psíquico, né? Aquele que fundou os X-Men e ajudou a salvar o mundo milhares de vezes. Ele já foi classificado como mutante de nível ômega, mas agora ele está na classificação de nível alfa. E ele com o cérebro pode se conectar, ampliando seu poder com todas as mentes na Terra. Temos aqui também o Fanático, que é o irmão do Professor Xavier. O
o fanático que encontrou a joia de Sitorak, um demônio interdimensional que deu para ele os poderes do fanático, né, de super força, super resistência, e deixando o fanático no nível de brutalidade, né, como o Hulk e o Coisa do Quarteto Fantástico. Só que tem um membro dessa família que realmente coloca ela aqui em 7º lugar. O nome desse membro é Legião, o filho do Professor Xavier. O mutante de nível ômega, que é um dos mais poderosos de todos os personagens da Marvel. Ele só não fica no topo, pois tem uma insanidade na mente, várias personalidades, e não controla bem também os seus poderes. Porém, o Legião tem basicamente todos os poderes mutantes que existem, desde teletransporte e telecinese a alteração de realidade e controle dos elementos. O Xavier também teve outros filhos, como a Chandra, que também foi considerada uma arma de nível ômega dos quadrinhos, e o bebê com a mística, chamado de Charles II. O Xavier também teve uma irmã gêmea, a Cassandra Nova, que possui os mesmos níveis de poderes psíquicos que o próprio Professor Xavier. Então assim, tem personagens bem sinistros aqui e com certeza merecem essa posição. Em 6º lugar temos agora a família que eu nomeei de Sangue de Zeus, né? Os deuses do Olimpo, ou os deuses gregos. Estão inclusos nessa família, por exemplo, o Zeus, o deus dos deuses, né? Que é um Skyfather muito poderoso, possui o mesmo nível de poder do que o próprio Odin. Temos aqui também o Hércules, que se compara aos níveis de poder do Thor. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal do Hércules Rei do Caos, que é a versão mais poderosa do Hércules, contra, né, o Rune King Thor, a versão mais poderosa do Thor. Esse vídeo tá bem legal, dá uma conferida lá também para você entender por que essa família Sangue de Zeus, né, está aqui nessa posição. Mas bem, nessa família também temos outros membros, como a Gaia, a deusa da terra, Poseidon, o deus dos mares, a deusa Hera, o deus Hades, o Netuno, Hestia, Apolo, Ares, o deus da guerra, Artemis, Atena e mais um monte de deuses gregos, que são primos, irmãos, filhos de Zeus, alguma coisa com Zeus. Eles são bem poderosos, mas não são tão explorados no universo da Marvel. Só o Zeus e o Hércules são mais explorados, né? Inclusive o Hércules é um membro dos Vingadores. Como eles são deuses e possuem poderes divinos no universo da Marvel, eu acredito sim que eles poderiam vencer facilmente, né, as famílias anteriores aqui nessa lista. Só as famílias que vão vir agora que dariam um baita de um trabalho, né, para essa família, o Sangue de Zeus. Na 5ª posição temos a família do Hulk. A maioria possui o kit básico do Hulk, uma força sem limites, um dos maiores fatores de cura e uma resistência também sem igual. Mas tem alguns membros que usam esse poder de uma outra forma, se liga só. A Mulher Hulk, que inclusive vai ganhar uma série agora, a Mulher Hulk Vermelha, a filha do General Ross, né, que também é o Hulk Vermelho, o Abominável, que também foi criado com o sangue do Hulk, e também outros descendentes. Tem, por exemplo, a história de Old Man Logan, que lá a gente vê vários descendentes do Hulk, né, tem a gangue do Hulk. O Hulk teve vários filhos e sobrinhos que eram meio que do mal ali e dominavam a cidade. No meio disso tudo, o Hulk ainda teve outros 2 filhos lá no planeta Sakaar, né, com a personagem chamada de Kaera. O Scar, que herdou todos os poderes sem limites do Hulk, e o Hirokala, que também herdou os poderes do Hulk, mas herdou mais assim os poderes da mãe, que esses poderes da mãe eram uma habilidade cósmica chamada de Velho Poder, né, Old Power, que era tipo um poder cósmico, ou então tipo uma força Odin. Com esse poder cósmico pode-se criar campos de força, tem a capacidade de controlar os movimentos tectônicos dos planetas, além também de transformar o seu próprio corpo em uma forma de pedra. E o Hirokala também conseguia ressuscitar os mortos e usar os mortos, né, a seu favor com esse poder. Mano, a gente tá falando da família do Hulk, né, cara? Todo mundo, assim, sem limite. A maioria, quanto mais raiva fica, mais força fica, mais resistência. Os maiores fatores de cura. Sem contar, né, pra quem tá lendo os quadrinhos do Immortal Hulk, tá vendo que o Hulk também tem uma ligação com o próprio One Bellow Owl, o demônio mais sinistro de todos. E aí esse Immortal Hulk fica ainda mais poderoso. Então, com tudo isso, com certeza, os Hulks merecem essa posição. Bom, em 4º lugar, chegamos agora na família da Feiticeira Escarlate e do Magneto. É uma família bem problemática, mas incrivelmente poderosa. Nos quadrinhos, o Magneto foi o pai dos gêmeos Maximoff por muito tempo, porém depois foi dito que ele era apenas um pai adotivo. O Magneto é o rei do magnetismo, um dos mutantes mais poderosos e também nível ômega. E a Feiticeira Escarlate, que também já foi mutante nos quadrinhos e era considerada de nível ômega, mas depois passou a ser apenas uma bruxa e apenas a Feiticeira Escarlate que iria trazer o caos por todo o cosmo. Ela pode alterar a realidade como bem quiser e conjurar inúmeros feitiços.
A gente já viu ela no CM, porém nos quadrinhos ela é ainda mais poderosa. Temos também o Pietro Maximoff, o irmão gêmeo da Wanda e um dos personagens mais velozes da Marvel, que usa super velocidade. Temos também a Polaris, uma outra filha do Magneto, que também possui poderes iguais aos do pai. Temos também a Luna, filha do Mercúrio, com a Inumana Cristal. Sem contar também os filhos da Feiticeira Escarlate. O Celery, que tem poderes iguais aos do seu tio Mercúrio, e o Icano, que tem poderes de feitiçaria, iguais aos poderes da mãe. Inclusive, ele também pode alterar a realidade em um nível ainda mais absurdo. É dito nos quadrinhos que o Icano é a reencarnação onipotente do Demiurgo, um ser antigo que serviu de energia para a criação dos deuses anciões. Com esse conjunto de membros super poderosos, cara, nessa família, Feiticeira Escarlate, o Icano, Mercúrio, Magneto, é óbvio que merece essa posição aqui nesse vídeo. Em terceiro lugar, temos agora a família Summers. Essa família, cara, comparando com as famílias anteriores aqui nesse vídeo, cara, nem dá. É outro nível, cara. Esse top 3 aqui já tá absurdo. Inclusive, a própria entidade da Fênix adora o DNA dessa família. Por isso, a maioria dos hospedeiros da Fênix são descendentes da família Summers. Aqui temos os dois principais, o Scott Summers e a Jean Grey, que por si só são ultra mega poderosos. O Scott tem o seu poder destrutivo, suas rajadas ópticas, e a Jean Grey tem o seu nível ômega, e ainda também conta com a entidade da Fênix, que é um ser cósmico super poderoso. O Scott também tem um irmão chamado de Alex Summers, que é o Destruidor. Inclusive vimos ele em X-Men Primeira Classe. Depois descobrimos que o Scott tinha mais um irmão, o Vulcano, o Gabriel Summers, mais um mutante também de nível ômega. Ele é um manipulador de energias, pode causar rajadas de explosões, pode voar, tem super força, super agilidade, super resistência e possui um fator de cura também e ainda pode sugar poderes dos seus oponentes. E quanto mais energia o Gabriel Summers absorve, mais poderoso ele se torna, mais forte fisicamente e mais forte com esse lance de energias também. Só que a família Summers, cara, ainda vai além disso. A Jean Grey foi clonada e nasceu a Madeleine Pryor, uma vilã dos X-Men que possui todos os poderes da Jean e atualmente é a hospedeira da Força Goblin, uma força rival da Força Fênix. O Scott teve filhos também com a Jean e com a Madeleine Pryor. Assim nasceu Cable, ou como ele é chamado pelos pais, Nathan Summers. Ele também é um mutante de nível ômega, porém os seus poderes precisam ficar ativados para impedir que um vírus mutante o mate de dentro para fora, então ele não pode usar os seus poderes no máximo. Porém temos o Nathaniel Grey, que é o Cable de um outro universo. Um universo em que o Cable não tem esse vírus dentro do seu corpo e pode usar os seus poderes à vontade. Então aqui ele é um dos mutantes mais poderosos de todos os tempos. Inclusive ele é chamado apenas de X-Men. Ele foi criado para ser o mutante mais poderoso que já existiu, quase onipotente, um deus vivo. Ele disse nos quadrinhos que poderia lutar de igual para igual com o Sentinela, que é tipo um Superman da Marvel, só que ainda mais poderoso. E também disse que poderia lutar contra o Galactus de boa. Os níveis de poderes do Nathan Grey rivaliza com os poderes da Jean Grey, imbuída pelo poder da Força Fênix. Ele também foi declarado como acima do nível ômega nos quadrinhos mais recentes. Assim, ele realmente é considerado um deus vivo mutante, Vale um vídeo só pra ele sobre todos os poderes que ele tem. Mas falando um pouquinho dos poderes dele, inclui alteração de realidade, telepatia, telecinese no mais alto grau, manipulação de energia, manipulação de memórias, pode ver o futuro, pode controlar os poderes de outros seres, removendo também poderes ou adicionando poderes a outros personagens, pode voar, pode manipular o magnetismo como o Magneto faz, pode manipular a luz e todos os elementos da natureza, incluindo a própria gravidade, e também pode manipular a matéria. Então assim, o menino é sinistro, cara, com certeza essa família junta merece essa posição. Só que não acabou aqui ainda não, se liga só. Sabe o Cable? Pois é, ele também acabou adotando uma filha, chamada de Hope Summers. E ela possui poderes quase iguais aos da Vampira, só que ainda em um nível maior. Ela pode copiar os poderes de todo mundo que estiver perto dela. Diferente da Vampira, ela não precisa encostar na pessoa, e ainda pode usar os poderes por muito mais tempo. Ela também, quando copia um poder, não usa o poder na forma base. Ela pega os poderes de outros personagens, upa esses poderes. Ela usa esses poderes no nível máximo que eles podem ser usados.
Tem também a Rachel Summers, que é a filha do Ciclope e da Jean Grey, que também tem poderes iguais aos da mãe, né, de telepatia e telecinese. Só que a Rachel Summers também tem poderes de viagem no tempo. Assim, não tem como, né? Com certeza uma das famílias mais poderosas de todas, cara, ficando até perto ali do top 1 e do top 2, que vocês vão conhecer agora. Número 2, temos a família chamada de Sangue de Odin, os deuses de Asgard. Entre esses deuses nórdicos estão alguns dos maiores salvadores do universo, o Odin e o Thor. Além disso, temos também o Loki, o filho adotivo do Odin, o pai do Odin, o Bor, que também é super poderoso. E todos os primos e filhos do Thor e do Loki, cara, que são muitos e muitos deuses, como a Angela, que é irmã do Thor, a Hela, filha do Loki, e o Balder. Odin ainda foi além com seus poderes de Skyfather, cara, e ele conseguiu criar a Odin Force, um poder cósmico que dá a ele poderes quase infinitos. E o Odin depois passou esse poder para o Thor, que atualmente nos quadrinhos é o vingador mais forte de todos, sendo o velho Rei Thor, ou também chamado de Rune King Thor. Esse Thor, além de ser mais velho, mais poderoso e experiente, herdou a Odin Force e a dominou por completo, e ainda recebeu os poderes das runas de Asgard e também do Poço de Mimir, ganhando a onisciência e a onipotência, o conhecimento do passado, do futuro e do presente, ficando mais forte do que todos os celestiais, mais forte ou então no mesmo nível dos Beyonders e perto do nível do Tribunal Vivo e da Eternidade. Esse Rune King Thor é sinistro de poderoso. Assiste o meu vídeo aqui no canal que eu falei do Hércules, Rei do Caos versus o Rune King Thor, que você vai entender os maiores feitos dessas versões e por que essa família de sangue do Odin merece essa posição. Número 1, temos o Quarteto Fantástico, a primeira família criada nos quadrinhos da Marvel. Essa família tem duas coisas mais sinistras. A mente mais brilhante, né, que é o gênio supremo da Marvel, Reed Richards, que nenhuma outra mente se compara dele. O cara manja de tudo, ele pode criar qualquer coisa, ou então qualquer plano estrategista. E inteligência é poder, né, no universo da Marvel. E ele possui a maior inteligência de todas, então o nível de poder dele aumenta muito. E eu não vou nem falar dos seus poderes de homem elástico, né, porque obviamente isso não vai colocar ele aqui entre os mais poderosos. E no Quarteto Fantástico, a gente também tem a esposa do Reed Richards, que é a mais poderosa do grupo, a Sue Storm, a Mulher Invisível, que possui vários poderes legais. Ela pode ficar invisível, pode passar essa invisibilidade para outras pessoas ou objetos, pode criar poderosos campos de força com a sua telecinese e pode disparar rajadas de energias elétricas. Tem também o irmão da Sue Storm, que é o Tocha Humana, o homem mais quente de todos, que consegue elevar sua temperatura no nível do Sol. Mas beleza, mesmo essa família do quarteto aqui principal ainda não teria um nível para estar aqui em primeiro, como a família mais poderosa de todas, né? Pois é, a Sue Storm e o Reed Richards se casaram e tiveram 2 filhos, a Valéria Richards e o famoso Franklin Richards. A Valéria no futuro superou seu pai em inteligência. A gente não vê ela com poderes, apenas com uma super inteligência mesmo, que de certo modo acaba sendo um superpoder. E o Franklin Richards é simplesmente o personagem mais poderoso da Marvel atualmente, ficando também no mesmo nível de seres como os Beyonders e perto do Tribunal Vivo. O Franklin Richards, quando surgiu nos quadrinhos, ainda um bebê, foi classificado como um mutante além do nível Ômega. Ele já recriou o multiverso da Marvel várias vezes, pode alterar a realidade como quiser, inclusive os Celestiais disseram que ele era uma grande ameaça. E aí o Franklin Richards acabou matando vários Celestiais, derrotou, né, o Galactus e fez o Galactus do seu bichinho de estimação sob o seu comando. O Franklin também pode alterar a matéria e o tempo como ele quiser, voltar para o passado ou voltar para o futuro, fazer com que ele bebê se torne um adulto instantaneamente, mano, o cara faz o que ele quiser. Ele nasceu humano, porém com os poderes de entidades cósmicas. Tudo isso ainda na família do maior gênio da Marvel. Então aqui temos, né, o mais poderoso de todos, que é o Franklin, e os 2 maiores gênios do universo, o Reed Richards e a Valéria Richards. Então acabou, né? Obviamente eles merecem o top 1. Mas bem, nerds, é isso. Essas foram as famílias mais poderosas da Marvel por nível de poder. Qual outro vídeo de nível de poder você quer ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve, cara. Não esquece de se inscrever. Falou, valeu, fui.